Vamos lá, pessoal. Força. Última parte dessa aula aqui. Aguenta firme. Vamos lá. Questão número 3. Põe na tela. Vamos lá. Na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Maurício iniciou a execução de determinada contravenção penal que visava atingir e gerar prejuízo em detrimento de patrimônio de entidade autárquica federal. Mas a infração penal não veio a se consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público dá início a procedimento criminal perante o juízo do Tribunal Regional Federal com competência para atuar no local dos fatos, imputando ao agente a prática de contravenção penal em sua modalidade tentada, oferecendo desde já proposta de transação penal. Maurício conversa com sua família e procura um advogado para patrocinar seus interesses, destacando que não tem interesse em aceitar transação penal, suspensão condicional do processo ou qualquer outro benefício despenalizador. Com base apenas nas informações narradas e na condição de advogado de Maurício, responda. Observação: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Deixa eu falar uma coisinha sobre essa observação. Eu não tenho lido aqui nas questões que eu estou apresentando para vocês, mas a maioria das questões ela coloca essa observação, o examinador coloca essa observação. O examinando deve fundamentar suas respostas. Já falei para você o que é fundamentar. É mostrar para o examinador que você sabe na lei onde é que está aquele instituto, onde é que está o direito do seu cliente. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Então ele está dizendo que não adianta você simplesmente citar. O réu deve ser o juízo é incompetente nos termos do artigo 109 da Constituição Federal, inciso 4. Isso não é fundamentar. Você vai fundamentar praticamente transcrevendo de uma forma lógica, obedecendo às regras de pontuação, de gramática da língua portuguesa e colocando a resposta no problema, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, aqui olha a situação. O seu cliente, que de novo eu esqueci o nome, Rio Grande do Sul, Maurício. O Maurício, ele tenta praticar uma contravenção penal. Ele tenta praticar a contravenção penal contra uma entidade autárquica federal. Muito bem, esse problema aqui é um problema relativamente fácil. Eu achei essa questão aqui fácil de matar. E duas coisas que o examinador quer saber. Em primeiro lugar, se você sabe que a Justiça Federal não tem, eu vou falar de novo, não tem, eu vou falar mais uma vez, não tem competência para julgar contravenções penais. Você vai lá no artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal e você vai encontrar isso, que o crime, a infração penal pode ser crime ou contravenção. A infração penal que atinge interesse federal é de competência da Justiça Federal, excluídas contravenções. Então, somente crime que atinge interesse federal é que vai para a Justiça Federal. Contravenção penal, não. Então, você tem que saber isso. Segunda coisa sobre contravenção penal que você precisa saber. Contravenção penal, tem uma frase que se fala assim, não existe tentativa de contravenção penal. Existe sim. A pessoa pode tentar praticar uma contravenção penal e não conseguir, por circunstâncias alheias à sua vontade. O que o artigo 4º da Lei de Contravenções Penais diz é que não se pune a tentativa de contravenção penal. Então, por questões de política criminal, o legislador brasileiro, ele não pune. Ele fala assim, se a pessoa só tentou praticar contravenção penal, então nós não vamos punir. A pessoa fica impune. Porque a contravenção penal, você já sabe, né, pessoal? São infrações penais bem pequenas, chamada, inclusive, conhecido também como crime anão. Ou delito liliputiano, olha que coisa linda. Tá? Então ele é bem pequenininho. Então a tentativa dessa infração penal que já é pequenininha, o legislador falou, não vamos punir. Então vamos às possíveis respostas às indagações do examinador. A. Considerando que a contravenção penal causaria prejuízo ao patrimônio de entidade autárquica federal, o órgão competente, o qual o procedimento criminal foi
iniciado é competente para o julgamento da infração penal imputada? Justifique. Resposta: não. Nos termos do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções. Assim, a Justiça Federal não tem competência para processar contravenções penais. B. Qual argumento de direito material deverá ser apresentado para evitar a punição de Maurício? Justifique. O argumento de direito material a ser utilizado para a defesa de Maurício se encontra no artigo 4º da Lei de Contravenções Penais, Lei 3.688 de 1941, que prescreve que não é punível a tentativa de contravenção. Assim, Maurício não deve ser punido. Última questão dessa aula aqui, pessoal. Diego e Júlio caminham pela rua por volta das 21 horas, retornando para suas casas após mais um dia de aula na faculdade, quando são abordados por Marcos, que, mediante grave ameaça de morte, utilizando simulacro de arma de fogo, exige que ambos entreguem as mochilas e os celulares que carregavam. Após os fatos, Diego e Júlio comparecem em sede policial, narram o ocorrido e descrevem as características físicas do autor do crime. Por volta das 5 horas da manhã do dia seguinte, policiais militares em patrulhamento se deparam com Marcos nas proximidades do local do fato e verificam que ele possuía as mesmas características físicas do roubador. Todavia, não são encontrados com Marcos quaisquer dos bens subtraídos, nem o simulacro de arma de fogo. Ele é encaminhado para a delegacia e, tendo-se verificado que era triplamente reincidente na prática de crimes patrimoniais, a autoridade policial liga para as residências de Diego e Júlio, que comparecem em sede policial e, em observância de todas as formalidades legais, realiza o reconhecimento de Marcos como responsável pelo assalto. O delegado, então, lavra auto de prisão em flagrante em desfavor de Marcos, permanecendo este preso, e o indicia pela prática do crime previsto no artigo 157 caput do Código Penal por 2 vezes na forma do artigo 69 do Código Penal, concurso material. Diante disso, Marcos liga para seu advogado para informar sua prisão. Este comparece imediatamente em sede policial para acesso aos autos do procedimento originado do auto de prisão em flagrante. Considerando apenas as informações narradas na condição de advogado de Marcos, responda de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores aos itens a seguir. Pessoal, olha a situação aqui, ó. O Marcos, ele pratica um crime contra o Diego e o Júlio, 9 horas da noite, um roubo, com um simulacro de arma de fogo. Ó, passa para cá, pega a mochila dos dois. Isso é roubo, mediante ameaça. Muito bem. Vão lá e registram a ocorrência. Às 5 horas da manhã do dia seguinte, eles... o Marcos é... Bom, depois a polícia pega e consegue encontrar o Marcos. Eles localizam o Marcos, só que o Marcos não estava com as mochilas que ele subtraiu e não estava com o simulacro de arma de fogo. O delegado de polícia liga e chama as vítimas. E as vítimas fazem o reconhecimento. É ele mesmo. Muito bem. O delegado de polícia tira os antecedentes criminais, a folha de antecedente, chamada de capivara, e vê que o Marcos, ele é triplamente reincidente. O que quer dizer isso? Que ele já praticou 3 crimes, já foi condenado pelos 3 crimes, já transitou em julgado os 3 crimes. Então, o que ele faz? Não tem dúvida, vou prender em flagrante essa pessoa. Só que o seguinte, aqui, gente, a gente não está querendo questionar se o Marcos fez ou não fez. A questão é que ele não está, nesse momento, em estado de flagrância. Como não está em estado de flagrância? Estado de flagrância não é a gente que tira, não é a gente que acha, não é a gente que sai da nossa cabeça, não é quando a gente quer. Flagrante existe naquelas condições do artigo 302 do Código de Processo Penal, você tem que conhecer esse artigo. Então, se a pessoa está praticando o crime, se ela acaba de praticar, se ela é perseguida logo após a prática do crime, ou se ela é localizada logo depois da prática do crime, com objetos produtos do crime, com objetos
que poderiam praticar o crime. Então, se não está em nenhuma destas 4 situações, nós não podemos falar em flagrante. Então, esse flagrante aqui está errado, ele não poderia ter sido preso em flagrante. Há ilegalidade nessa prisão, cabe relaxamento de prisão em flagrante. Deu para entender o contexto? Muito bem. O delegado de polícia, ele faz o quê? Ele indicia o Marcos por 2 roubos. Então ele indicia por roubo em concurso material. O que é concurso material? Concurso material ocorre quando há a soma das penas. Então ele vai responder por um roubo, então pena de 4 a 10 anos, mais outro roubo, pena de 4 a 10 anos. Então vamos supor que o juiz aplique a pena um pouquinho acima do mínimo legal em cada um deles, ele vai pegar 5, mais 5 ele vai pegar 10 anos pelos 2 roubos. Só que você já sabe que existe o instituto do concurso formal. No concurso formal não há esta soma, mas sim há um aumento de pena. Então, ele vai responder, por exemplo, por um único crime, com um aumento de pena. Então, vamos supor, ele pega 4 anos por um crime e há um aumento de pena. Tá certo? De 1/6 até metade. Como eu não gosto de matemática, eu vou fazer o aumento da metade. Então, se ele pega 4 anos, metade de 4 é 2, então ele vai pegar um total de 6 anos, se o juiz tiver com o coração peludo, tiver a mão pesada, e aumentar na metade, porque esse aumento pode ser menor ainda, pode ser de 1/6. Tá certo? Então ele vai pegar 6 anos. No concurso material ele pega 10. Aqui ele pega 6. Deu para entender? Muito bem. Então vamos lá, possíveis respostas às questões do examinador. Qual requerimento deverá ser formulado de imediato em busca da liberdade de Marcos e sob qual fundamento justifique? Resposta. A defesa técnica de Marcos deverá formular pedido de relaxamento da prisão em flagrante, tendo em vista a Constituição Federal estabelecer no artigo 5º, inciso 65, que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, no caso em tela, a prisão em flagrante é ilegal, posto que Marcos, ao ser abordado pela polícia militar, não estava em nenhuma das condições previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, que prescreve o que é estado de flagrância para a lei, ou seja, somente se considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la, quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, ou, por fim, quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. B. Oferecida denúncia na forma do indiciamento, qual argumento de direito material poderá ser apresentado pela defesa para questionar a capitulação delitiva constante na nota de culpa em busca de uma punição mais branda? Justifique. No caso descrito, não há que se falar em concurso material dos crimes de roubo conforme estabelecido pelo artigo 69 do Código Penal. Em verdade, a conduta de Marcos amolda-se, em tese, a roubo praticado em concurso formal, pois, mediante uma única ameaça, praticou a subtração de pertences de 2 pessoas, nos termos do artigo 70 do Código Penal, que estabelece que quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Pessoal, você viu a quantidade de informações que você obteve hoje? Quanta coisa que nós vimos. Olha aqui, ó, anotei, ó. Competência do tribunal do júri, a tipicidade pela ausência de dolo ou culpa, nulidade por falta de contraditório, desclassificação de porte para posse de arma, diferença entre prova judicial e elementos de informação, confissão como atenuante, proibição do bis in idem, pagamento de cheque sem emissão de fundo para trancamento da ação penal, competência nos casos de estelionato mediante emissão de cheque sem provisão de fundos, escuta telefônica ilícita, desclassificação do crime de tráfico, exceção de suspeição, erro de tipo, incompetência da Justiça Federal para apuração
apurar contravenção penais, impunibilidade da tentativa de contravenção, relaxamento e prisão em flagrante por ser sua ilegalidade, desclassificação de concurso material para concurso formal. Pessoal, espero que você tenha aprendido, espero que você esteja sentindo que você está evoluindo, que seu conhecimento está aumentando. Força, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.